Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira Santa, Ceia do Senhor. Irmãos, chegamos. Toda essa caminhada no Retiro Quaresmal para esses 3 dias do Tríduo Pascal, em preparação para a experiência da Páscoa da Ressurreição. Então, os 3 dias mais importantes da nossa fé católica, sendo que o sábado é o maior de todos. Essa experiência da nossa fé. Então nós vamos compreendendo, nós estamos tendo uma noção mais ampla, mergulhando o que é a fé cristã católica. Essa realidade só existe dentro da Igreja Católica, que é a liturgia, que é o tempo litúrgico, que é a Quaresma, o Tríduo Pascal e a Páscoa da Ressurreição. Então, firmes agora. Se a semana tinha que ser santa, esses 3 dias, muito mais. A intensidade agora de tudo. Não tenha medo de intensificar as orações, as mortificações, as renúncias, a conversão, o abandono em Deus. É momento de graça. As comportas, não conseguimos dimensionar o que nos céus está aberto, acessível, que já é acessível. Não que se torne agora, mas é a amplitude, a dimensão do que estamos vivendo. Vamos rezar junto com São Paulo na carta aos Gálatas. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que nos diz São Paulo. Ele morre com Cristo, essa é a experiência da Quaresma. Essa é a experiência do Tríduo Pascal. Morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio, de loquacidade e concede a mim, teu servo, um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, concede ver meus pecados e não julgar meus irmãos, porque és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Dentro dessa caminhada da Semana Santa, hoje vamos pedir perdão das vezes que não fazemos silêncio. Para esses 3 dias do Tríduo Pascal, é fundamental o silêncio, desacelerar. E para a nossa realidade, se tornou um pouco mais difícil, um pouco mais complicado esse silêncio. Porque estamos numa vida acelerada, uma vida agitada, somos envolvidos e se permitirmos, seremos engolidos por esse rolo compressor. Então, primeiro, desacelerar, se preocupar menos. E por isso é o processo de conversão. Por isso, esse trabalho durante a Semana Santa. Tá? Conversão, renúncia, abandono, tá? E o silêncio. Para fazer essa experiência, para mergulharmos inteiramente, para fazermos a experiência, tá, com mais autenticidade, para desfrutarmos mais. Então, vamos pedir perdão das vezes que não silenciamos, que não paramos, porque o silêncio nos leva a concentrar, a estarmos atentos. Você vai rezar o terço. Você se afasta, um lugar silencioso, um lugar sem ruído, sem barulho, sem nada para perdermos o foco, que aquele terço flui. Vamos meditar a palavra de Deus da mesma forma. Vamos rezar qualquer outra devoção, a adoração ao Senhor. Então o silêncio nos leva à experiência de Deus. E a experiência com a gente mesmo. Ninguém faz experiência consigo mesmo se não silenciar. Entrar dentro de si, entrar dentro da dimensão do que somos, tá? Daquilo que o Senhor deseja de nós, do que desejamos do Senhor, é nesse silêncio. E nessa oração penitencial, o Senhor nos perdoa de todo o barulho. E das vezes que buscamos esse barulho e das vezes que não buscamos o silêncio. Pai nosso que estais no céu, durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra.
Curai as nossas feridas do pecado, ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concede-nos estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Quinta-feira Santa é a ceia do Senhor e marca o início do sacerdócio, tá? Cristo celebra a primeira missa, a Eucaristia e o lava-pés. A Eucaristia que é fonte, a Eucaristia que é sustento, que é o pão do céu, que é a experiência daquilo que vamos fazer com a graça do Senhor no céu. O sacerdócio, a igreja, o sacerdote, o sacramento da ordem. Sacramento da ordem. Vamos rezar pelos sacerdotes que, renovados e nesse tempo de pandemia também afastados, nós fiéis estamos afastados da própria Eucaristia, da própria celebração do tríduo pascal presencial, somente online. Mas os sacerdotes também estão afastados dessa renovação dos votos sacerdotais. Vamos rezar, reza pelo seu pároco. Nós rezamos pelo nosso pároco, o Padre Padula, nosso bispo Dom Luiz, nosso bispo Dom Osvaldo, pelo Padre Lenes, o irmão Sebastião, que é do nosso convívio. Mas reze diante da sua realidade, diante da sua vida paroquial, diante da sua vida comunitária. Vamos pedir ao Senhor que conceda a graça. Esses homens que deixaram a sua vida, que abriram mão de uma vida comum, de uma vida cotidiana, como a minha, sua, pelo sacramento do matrimônio, para o casamento com Cristo, o casamento com a igreja. Vamos pedir. E tem o lava-pés, o ato de humildade de Jesus. Jesus é um mestre que não ensina a perdoar. No alto da cruz nós vamos ver amanhã: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele que não se fez pobre, ele é pobre. Aquele que não se fez humilde, ele é humilde. Então, Jesus não ensina a sermos humildes, ele tem esse ato de humildade. Tanto é que São Pedro vai questionar: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés de forma alguma, porque só o servo lavava o pé do seu Senhor. O Senhor nem se mexia, o Senhor sentava e ali era servido na totalidade, sem se mover. Que a humildade de Cristo entre mim e você para a experiência do Sábado Santo, para a experiência da Páscoa da Ressurreição. Essa humildade que é o despojamento, despojar-se para a experiência de amanhã, do sacrifício salvífico, do sacrifício concreto da entrega do Cristo sofredor para a ressurreição, para a experiência da ressurreição. Que eu e você façamos essa experiência. Então hoje é dia de nos despojarmos, de abrirmos mão de toda a nossa história, toda a nossa essência, de tudo que temos, de tudo que nos pertence, de tudo que é meu e que é seu, para que o Senhor seja o Senhor na minha e na sua vida. E que estejamos atentos à vida de sacramento, estejamos atentos, mergulhados a essa graça que o Senhor nos dá através da igreja, através do nosso amor à igreja, amor aos sacerdotes, distanciados, não acessíveis, mas que essa experiência nos leva a um amor maior, a um desejo maior de estarmos presentes nos sacramentos, que possamos viver de uma forma diferenciada depois desse isolamento, dessa privação, a experiência da Eucaristia. Vamos viver essa vida em Cristo, nos preparando. Amanhã, dia de abstinência de carne, dia de jejum, dia de oração, dia de silêncio, e já vou te preparando, fazendo um convite, um grande convite, tá? E hoje está acessível, hoje é bem mais fácil, tá? Há um tempo atrás era mais difícil. Toda sexta-feira santa eu tenho feito essa experiência de assistir, tá, o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo.
Ou já se organiza, hoje é fácil, convida a família ou individualmente mesmo, tá? Faço sempre essa experiência após a celebração, às 3 horas da tarde, mas pode ser em qualquer outro horário, que nessa sexta-feira, amanhã, se prepare, assista. Aqueles que falam, tem alguns que dizem, eu não consigo assistir, é muito isso, é muito aquilo. Pede a graça ao Senhor. Faça essa experiência. Você que já assistiu, já assisti tantas vezes. Não, é renovar, é como a liturgia, é renovar, é vivenciar, é viver de novo. O filme tem todo um contexto, o filme tem toda uma história. O filme tem um objetivo. Então, amanhã, a celebração da paixão do Senhor e o convite a assistir à paixão de Cristo. Vamos fazer a nossa oração final? Ave Maria, humilde serva do Senhor, gloriosa Mãe de Cristo. Ave Maria, mulher da dor, Mãe dos viventes. Ave Maria, mulher de fé, primeira entre os discípulos. Virgem, Mãe da Igreja, ajuda-nos a dizer sempre a razão da esperança que nos anima, tendo confiança na bondade do homem e no amor do Pai. Ensina-nos a construir o mundo a partir do interior, na profundidade do silêncio e da oração, da alegria do amor fraterno, na fecundidade insubstituível da cruz. Nossa Senhora do Calvário, intercedei por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.